Meus queridos irmãos, paz seja convosco. Que semana foi essa que passou, não é verdade? Uma semana aí que está sendo uma semana melhor do que a outra, não é? Mas graças a Deus que nós temos a certeza que Deus esteve conosco todos os dias. E eu convido você então para a abertura desse nosso culto, que você possa ir na sua casa abrir lá no Salmo 18. Salmo 18, o salmista, o rei Davi, ele, como sempre, está orando e pedindo a Deus livramento. E é assim que deve ser a nossa conduta. Orar a Deus, pedir a Deus, clamar a Deus, sempre, em todos os momentos, sejam eles felizes ou tristes. Salmo 18. E então o salmista, o rei Davi, começa dizendo assim, Salmo 18, versículo 1, ele diz: Eu te amo, ó Senhor, a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem eu me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva. Ele é a minha torre alta. Eu clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte até me alcançaram. Na minha aflição, eu clamei ao Senhor, eu gritei por socorro ao meu Deus, e Ele, do seu santo templo, ouviu a minha voz. Ele ouviu o meu grito, e o meu grito chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Graças a Deus, nós temos um Deus que ouve a nossa oração, nós temos um Deus que ouve o nosso clamor, e nós queremos começar esse culto dando a você esta oportunidade de você já começar dizendo ao Senhor o que é que te aprisiona, o que é que te entristece, o que é que pode melhorar na sua vida. Eu não sei, não imagino, aliás, eu imagino como foi essa semana onde nós tivemos que ficar lá nas nossas casas, nos nossos trabalhos, aqueles que trabalharam, enfim, mas nós tivemos uma semana conturbada. A minha oração para você é que essa semana que começa hoje possa ser uma semana muito melhor do que a semana que passou. Quero convidar você, aonde quer que você esteja, que você possa fechar os seus olhos, por favor, coloque a mão no seu coração e conte a Deus a sua história. Diga para Ele o que você espera desta semana. Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, ó Pai, por todos os livramentos da semana que passou. Nós estivemos, ó Pai, ouvindo os telejornais, as redes sociais, e confessamos ao Senhor que o nosso coração se apertou em determinados momentos, mas nós estamos aqui diante do Senhor para poder clamar a um Deus que nos socorre e nos protege. Portanto, ó Pai, nós queremos deixar na Tua presença todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, e pedir ao Senhor que o Senhor tenha controle absoluto das nossas vidas. Para isso, abrimos o nosso coração e pedimos: Espírito Santo, fica conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Eu convido você, a Igreja do Senhor, a neste dia louvar o Senhor conosco, dentro da tua casa, dizendo que Jesus, Ele é o Rei do seu lar, a declarar a cura, a bênção, e que a alegria do Senhor esteja dentro da tua casa. Que o seu lar seja um lar de paz e de muita presença do Senhor. E por isso eu te convido a louvar ao Senhor conosco. Estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. A Ele o nosso louvor, a Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. a quem você adora, diga. A Ele o louvor. Jesus.
Ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem Cante alto. que Ele é o Rei. Rei, tu és o Rei. Rei, tu és o Rei. A estrela da manhã, ao Rei dos Reis, Senhor. Entregue o seu louvor a este Deus. A Ele o louvor. Aquele que morreu, mas sobre a morte triunfou. A ti cantamos, ó Deus. A Ele o louvor. Fala pra Ele reinar. Jesus, tu és o Rei, reina em nossos corações. Teu é o reino e o poder, pra sempre. Amém. Canta a igreja do Senhor. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Declare dentro da tua casa. Tu és o Que Jesus Rei. é o Rei, tu és o Rei. Assim nós declaramos, Senhor. Tu és o Rei do nosso lar, da nossa casa, da nossa família. E juntos erguemos a nossa voz para declarar como um povo que Tu és o Rei deste Brasil. Aleluia! Você pode cantar e adorar a Ele, porque Ele é digno de todo louvor que sai da tua boca. Aleluia, canta, igreja do Senhor. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. Tua igreja canta a ti, ergue a voz pra declarar, um só povo a proclamar, cantando bem alto, bem alto. E Ele é o nosso Rei. Tu és o Rei. Tu és o Seja um dizimista e ofertante na casa de Deus. Ajude a manter a nossa igreja sempre saudável e bonita. A Bíblia e a oração são armas poderosas que temos e precisamos usá-las. Você já reparou que em nossos roteiros existem espaços para a leitura da palavra? Nossa igreja preza para que os membros aprendam e estejam cada vez mais próximos de Deus. Por isso, além dos roteiros preparados para a leitura, todas as sextas-feiras, às 19h30, temos um momento de oração e comunhão. Participe conosco. Meus irmãos, nós temos aprendido em nossa igreja a importância do relacionamento com Deus. E eu tenho falado para vocês que não há como nos relacionarmos com Deus, conhecer a Deus pela leitura da Bíblia Sagrada e através da nossa oração com Deus. Então eu peço a você, tire momentos de orações na sua casa, tire momentos de reflexões com a leitura da Bíblia Sagrada. E hoje, agora, eu gostaria de dar a você essa oportunidade. Você que está participando desses 7 encontros, 7 domingos na presença de Deus, onde você colocou
algo que é impossível a você. Você que está precisando resolver alguma coisa, alguma situação na semana que começa hoje. Eu acredito que todos nós temos alguma coisa importante para poder orar nessa semana. E quem sabe você que tem um colega, um amigo, uma pessoa, um ente querido, em que você tem que orar pedindo que Deus derrame a graça e a misericórdia. Então eu convido você a colocar sua fé em prática em nome de Jesus Cristo. Então, onde você esteja, se coloque em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração e faça a sua oração, porque nós cremos no poder de Jesus Cristo. Amém? Senhor Deus, Pai maravilhoso, nós temos aprendido, Pai, na Tua igreja, que não há outro caminho para conhecer ao Senhor se não for por meio da leitura da Bíblia e se não for, Senhor, através da oração. E nós estamos aqui, Senhor, nos colocando, homens e mulheres, como dependentes do Seu poder. Nós tivemos a semana que passou, Senhor, preocupações com este vírus, com os nossos trabalhos. Ainda só há rumores, ó Pai, do que há de acontecer. Mas nós queremos colocar na Tua presença a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. E aqui queremos colocar esses irmãos que têm esse propósito dos 7 domingos, que depositaram na Tua presença, Senhor, algo que é impossível, algo que não conseguem. E nós, pelo poder do nome de Jesus Cristo, nós queremos ministrar sobre a vida desses irmãos restauração, renovo, cura, libertação, quer seja uma doença física, emocional, sentimental, espiritual. Pedimos ao Senhor que o Senhor abra as portas do emprego, abra as portas da provisão, dê a este irmão, a esta irmã, uma segunda chance, um novo modelo, um novo estilo de vida. Senhor, nós queremos colocar na Tua presença, Senhor, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes e desenganados. Nós cremos num Jesus que salva. A primeira doutrina da Igreja do Evangelho Quadrangular é uma doutrina onde diz Jesus salva, e nós cremos num Deus que salva, nós cremos num Deus que cura, nós cremos num Deus que batiza, e nós cremos num Deus que breve voltará. Portanto, ó Pai, assuma o controle das nossas vidas. Queremos colocar também, Senhor, esta pessoa que é muito importante para nós, seja ela um amigo, um colega, um familiar, uma pessoa que esteja sofrendo, uma pessoa, Pai, que assim como nós um dia foi encontrado pela Tua graça, pelo Teu amor. Pai, pedimos que o Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a Tua igreja, que nós, ó Pai, possamos estar sempre amparados pelo Seu poder. Eu ministro sobre a Tua igreja, sobre os Seus filhos, a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Meu convite é para você vir adorar ao Senhor de todo o seu coração. Não tema o dia mal, confie no Senhor, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Que nesse momento você possa adorar ao Senhor, você e a tua casa, confiando tão somente nesse Deus Todo-Poderoso. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. A fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é. Ele é o nosso castelo forte. Refúgio e segurança nele firme estou. No Senhor não vou me abalar. O que faremos? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Confia no Senhor. Se Ele está guardando a tua casa, a tua família, não temas, Ele é por nós. Aleluia! Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em Ti. Confia no Senhor. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu
segurança nele firme estou. No Senhor Não se abale, vou me confia no abalar. Senhor. Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Não temerei. Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em ti. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Confia no Senhor. Não temerei. Não temo dia mal. Ele é o nosso socorro bem presente. Aleluia. Meus irmãos, que semana que a gente teve, hein? Uma semana que tivemos um pronunciamento do nosso presidente, uma semana que uma hora é para você ficar em casa, uma hora é para você ir para a rua, enfim, uma semana que a gente precisa enfrentar, não é verdade? Semana passada nós conversamos com os irmãos como enfrentar as dificuldades. E eu gostaria de continuar do ponto de onde nós paramos. Então, eu gostaria que você abrisse a tua palavra, a Bíblia Sagrada, lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Nós precisamos aprender, irmãos, como enfrentar as dificuldades. O tema da nossa mensagem, então, é o mesmo da semana passada, só que é a parte 2. Como enfrentar as dificuldades, parte 2. Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. O texto sagrado diz para nós: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos discípulos, disse Jesus aos discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Vamos orar? Senhor Deus, Pai maravilhoso, estamos diante da Tua Escritura Sagrada, e cada irmão e cada irmã está na sua casa, está protegido, e nós estamos distantes um do outro. Mas o que é ligado aqui na terra, temos a plena convicção que também é ligado aí no céu com o Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Portanto, nós pedimos, Espírito Santo, traduza essa palavra maravilhosa aos nossos corações e que possamos encontrar nela o consolo para mais uma semana da nossa existência. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome do seu Filho, Cristo Jesus. Amém. Semana passada nós vimos 3 passos que foram descritos sobre este texto, de como nós podemos enfrentar as dificuldades. Semana passada eu conversei com você e disse que para nós podermos enfrentar os problemas, as dificuldades, nós temos que levar o problema a sério. O primeiro ponto semana passada foi: saiba
que existem os problemas, existem as dificuldades, existe uma situação e haverá momentos difíceis na sua vida. E a gente precisa entender isso. Não é só porque eu sou cristão, porque você é cristã, que nós não passaremos dificuldade. Vimos também que mesmo que a gente entenda que existam dificuldades na nossa vida, a gente precisa entender também que nem sempre nós iremos vencê-las. Nem sempre nós iremos vencer as dificuldades. Nem sempre o seu esforço será suficiente para você poder enfrentar a dificuldade. E terceiro e último ponto, nós vimos que para nós enfrentarmos os problemas da nossa vida, as crises diárias, os problemas que estão à nossa volta, nós precisamos clamar por Jesus Cristo. Precisamos clamar pelo Senhor. E eu gostaria de continuar, irmãos, desde o mesmo ponto que nós paramos semana passada. O nosso primeiro ponto de hoje é para que eu e você possamos continuar enfrentando as dificuldades, nós precisamos saber que Deus é poderoso. Saiba, Deus é poderoso. O primeiro passo para nós de hoje é: você precisa saber que Deus é poderoso. Por que isso? Porque nós não temos a dimensão da grandeza do poder de Deus. Nós menosprezamos o poder de Deus. Nós não sabemos a dimensão. Acompanha comigo ali no versículo 39. Está escrito: ele se levantou, Jesus se levantou. Ele estava dormindo. As ondas estavam golpeando aquele barco. Aquele barco estava de um lado para o outro, os discípulos estavam desesperados, e quando Jesus levanta, quando Jesus acorda, o versículo 39 diz: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A próxima lição que nós devemos entender é que eu e você nem sempre, na verdade, a gente nunca temos a exata dimensão da grandeza do poder de Deus. Nós sempre colocamos limites àquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Você pode imaginar a cena? Imagina a cena comigo. Os discípulos estavam ali, desesperados. Eles despertam Jesus, esperando que ele fosse usar algum instrumento para ajudar a tirar a água do barco. Eu acho que eles pensaram assim: Jesus vai tirar um balde, Jesus vai tirar um copo e vai começar a nos ajudar. Ou Jesus vai desenvolver uma técnica com os dois braços para tirar a água mais rápido. Mas de modo surpreendente, ele olha para o mar e em voz alta, você consegue imaginar a cena? Você ali lutando, você tentando tirar a água, e você vê um homem se colocando de pé na sua frente, e em voz alta, para que todo mundo pudesse participar do milagre, ele repreende o mar. As palavras exatas não são registradas nas Escrituras, mas eu fico pensando que talvez Jesus deva ter usado o tom quando a gente repreende o nosso filho. Deve ter falado com voz de poder. Ele repreende o vento impetuoso, mas a sua palavra é poder. Foram ordens do Todo-Poderoso que fizeram do nada o universo. Ele simplesmente diz: faça, e tudo se fez. Mas agora, diante dos olhos dos discípulos, o mar se aquieta. Imagina uma onda gigante, enorme, voltando para trás e se curvando diante de Jesus, se curvando diante dos senhores. E o vento forte, imediatamente silenciado. Não é mais possível sentir no rosto a força do vento, as gotas da água do mar. E aquele barco que jogava de um lado para o outro agora flutuava em serenidade.
Esses discípulos aqui, eles já tinham visto doentes serem curados das mais diversas doenças, mas agora eles viam alguém cuja autoridade se impunha sobre a incontrolável natureza. Jesus agora não tem domínio sobre a morte somente, sobre as doenças, sobre os homens e mulheres. Jesus domina a força da natureza. As palavras usadas aqui para descrever o sentimento dos discípulos, elas são diferentes nos evangelhos. Por exemplo, se você pegar o evangelho de Mateus, Mateus vai dizer com admiração. Ele está admirado com aquilo que ele está vendo. Marcos, ele usa o medo. E Lucas, ele usa as duas palavras, medo e admiração. Eu creio que os 12 discípulos, eles ficaram admirados, ficaram perplexos, eles ficaram espantados diante da grandeza do poder de Jesus. Sabe, Jesus não tem poder somente para fazer algumas curas. Jesus não tem poder somente para libertar você de alguns demônios. Ele tem poder sobre todo o universo. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E diante dessa constatação, dessa realidade, um profundo temor do Senhor se apoderou dos seus corações. Os discípulos ficaram cheios de temor. Antes eles temiam o mar que era incontrolável. Agora eles temem ao Senhor, o Deus que se fez homem, que controla não somente os mares, mas todas as coisas. Ele tem autoridade sobre tudo e todos. Ele tem, Jesus Cristo, tem o controle sobre tudo. E é na revelação, irmãos, do seu poder e autoridade em nossas vidas, que nós descobrimos que temos a comunhão com Ele. Não com uma divindade criada pelo homem, mas pelo Senhor que criou e controla tudo, inclusive os fatos da nossa existência. Por isso que há uma grande diferença entre religião e fé. Na religião eu crio meios, na religião eu crio ritos, na religião eu crio modos, mas na verdadeira fé, o verdadeiro Deus, Ele se revela de modo que Ele é a todos nós. Na minha vida, Deus tem usado os momentos difíceis, aonde que eu descubro que eu sou pó e dependo de Deus. Quando não tenho recursos, Deus me mostra que sempre é Ele que me sustenta. Quando as portas se fecham para mim, Deus abre uma porta inesperada, só para me ensinar que é Ele que me sustenta. Quando a minha alma entra em profunda angústia, é Jesus que vem e me toca, é Ele que me resgata, é Ele que responde às mais duras emoções existenciais. Quando Ele me dá um desafio impossível, é Ele que vai na minha frente para poder ensinar que não há nada impossível para aqueles que creem no nosso Deus. Quantas vezes Deus usa as crises na nossa vida para forjar um homem melhor, para forjar uma mulher melhor. Sabe, Romanos capítulo 8, versículo 35, o apóstolo Paulo escreve assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? A perseguição ou a fome? A nudez ou o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São nessas ocasiões que nós somos levados a uma nova dimensão, a perceber que a nossa vida é mais daquilo que nós vemos, é muito mais daquilo que vemos, é muito mais daquilo que sentimos, é muito mais daquilo que imaginamos ou projetamos. Por quê? O que o apóstolo Paulo está ensinando aqui é o que Jesus ensinou aos seus discípulos e que de alguma forma Ele manifesta seu amor poderoso ao nosso favor, mas o segredo sempre vai ser:
quando as dificuldades chegar, você precisa clamar ao Senhor. Ele a seu tempo se levantará, Ele a seu tempo se revelará outra vez a grandeza do seu poder amoroso por nós. E aí alcançaremos uma nova dimensão da sua autoridade, e aí alcançaremos o amor, a fidelidade. Quando Deus diz sim, ou quando Ele diz não, as portas se abrirão para você. Talvez hoje você não esteja num barco, talvez hoje você não esteja numa situação como essa dos discípulos, mas nós estamos em meio a uma enfermidade, em meio a uma doença. Estamos numa noite escura da nossa vida. Nós não sabemos mais para onde olhar. Nós não sabemos mais em quem acreditar. E parece que Jesus está dormindo e que Ele não se importa. Talvez hoje seja o dia em que você vai receber a maior revelação de quem Ele é em toda a história da sua vida. Por isso você precisa clamar. Como é que eu enfrento as dificuldades? Como é que eu enfrento as dificuldades? Saiba, Deus é poderoso para acabar com todas elas. Segundo ponto de hoje, para nós podermos enfrentar as dificuldades da vida, nós precisamos desenvolver a nossa fé. Segundo ponto, desenvolva a sua fé. Ainda não conhecemos o verdadeiro significado de fé. Veja no versículo 40. Marcos capítulo 4, versículo 40 diz para nós: Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé. Sabe, irmãos, e aqui é engraçado porque esses homens eram os discípulos de Jesus, os futuros pais da igreja, os futuros apóstolos. Eles já estavam andando com Jesus, mas não haviam passado no teste prático. Eles não haviam passado no teste da circunstância. Ainda bem que isso está escrito aqui na Escritura, pois eu mesmo também, em alguma situação, não tenho passado no teste prático. Falta fé. Falta fé. Onde o Senhor revela que não é mera crença, mas aplicação da crença em meio às circunstâncias da vida. Foram as experiências vividas com o Senhor que permitiram passar em vários testes futuros. A verdadeira fé é uma entrega real e absoluta da vida. Não é simplesmente saber que Jesus é o Senhor, não é simplesmente você fazer os ritos, você participar de uma oração, você devolver o seu dízimo, você ler a palavra. Não é simplesmente saber que Jesus é o Senhor, mas é entregar-se totalmente ao seu senhorio. Por quê? Porque Jesus nos ama, porque Ele tem toda a autoridade no céu, tem toda a autoridade na terra, porque Ele está no controle, porque Ele sabe o que é melhor para nós, porque Ele tem um plano para a nossa vida, porque nós devemos confiar nele absolutamente, porque nada, nem a morte pode me separar do amor que Ele tem por mim. Quando nós entendemos o verdadeiro significado da nossa fé, as circunstâncias não podem nos afligir. Continuamos a não ter controle sobre elas, mas estamos abrigados na palma da mão daquele que tem o controle. Não temos força, não temos expertise para lidar com os problemas da vida, mas nós descansamos no poder daquele que tem autoridade para repreender o vento e o mar. É um novo tipo de vida, é uma nova dimensão. Alguns nos chamarão de alienados, loucos e sei lá mais o quê. Mas eu queria dar a você 4 princípios para você desenvolver a sua fé. 4 princípios. Aqueles discípulos, eles deveriam ter fé e não medo. E por isso eu queria te dar 4 razões. Em meio à situação que nós estamos vivendo, o primeiro passo que você deve se lembrar para você desenvolver a sua fé é você se lembrar da promessa. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Veja só, no versículo 35, Jesus Cristo havia prometido e empenhado a sua palavra
para os discípulos. Jesus diz assim: passaremos para o outro lado. Ou seja, Jesus não sugeriu, vamos ver se dá para passar do outro lado. Ele disse, nós passaremos para o outro lado. O destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem. Para Jesus, irmãos, promessa e realidade são a mesma coisa. O que Jesus fala, Ele cumpre. Jesus não promete uma viagem calma, Jesus não promete uma viagem fácil, mas Ele garante uma chegada certa e segura. Eu quero desenvolver minha fé. Como? Lembre-se da promessa. Existe uma promessa. Jesus não nos promete ausência de luta, mas Ele nos promete uma vitória garantida. Essa promessa deveria ter encorajado, deveria ter fortalecido os discípulos. Quando o medo assaltar você, quando o medo assaltar a sua fé, agarre nas palavras e nas promessas de Jesus Cristo para a sua vida. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Aqueles discípulos não deveriam ter trocado o medo pela fé. Eles esqueceram da promessa. Um segundo passo, nós temos que lembrar o seguinte: existe a presença de Jesus sobre nós. Jesus Cristo nos deu uma promessa. E nós temos que lembrar que Jesus Cristo está conosco todos os dias. É a presença de Jesus que nos livra do temor. Davi diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. Sabe por que nós tememos, meus irmãos? Porque nós não temos certeza absoluta que Deus está conosco. A nossa conduta diária nos afasta de Deus. A presença de Deus nas tempestades é nossa âncora, é o nosso porto seguro. O profeta Isaías, ele ergue a sua voz em nome de Deus e diz que quando tivermos de passar pelas águas turbulentas do mar da vida, Deus estaria conosco. Jesus disse aos seus discípulos, eu que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os discípulos se entregaram ao medo, por quê? Porque se esqueceram que Jesus estava com ele. O rei dos céus, o rei da terra estava no mesmo barco e por isso o barco não poderia afundar. O Criador do vento, o Criador do mar, ele estava com eles. O Criador da terra, irmãos, está conosco. Não devemos ter medo do que está acontecendo. Aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Terceiro passo. O primeiro passo para você desenvolver a sua fé, não se esqueça. Lembre-se da promessa de Deus. Segundo passo para você desenvolver a sua fé, lembre-se que Jesus está com você. Terceiro passo, a paz de Jesus está na sua casa. Enquanto a tempestade rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Será que Jesus sabia que a tempestade viria? O que você acha? É óbvio que sim. Jesus sabe todas as coisas. Nada pega o nosso Senhor de surpresa. Aquela tempestade estava na agenda de Deus. Ela fazia parte do currículo, do treinamento dos discípulos. Entretanto, se Jesus sabia da tempestade, por que ele dormiu? Eu acredito que Jesus possa ter dormido por duas razões. Dormiu porque descansava. Ele era um homem, precisava descansar. Dormiu porque sabia que a tempestade não seria nada, seria apenas um ensinamento para os seus discípulos. O fato de Jesus, irmãos, estar descansando na tempestade, deveria ter encorajado e acalmado os outros discípulos. Essa tempestade está aqui, o nosso mestre está dormindo, é sinal de que nada vai nos acontecer. Sabe, irmãos, e nós gostamos de interpretar a vida de outra maneira. Essa desgraça está acontecendo comigo porque Jesus não está vendo. Isso tudo está me acontecendo porque Jesus não se importa comigo. Pelo contrário, se você tivesse observado a promessa de Jesus na sua vida, se você tivesse observado a presença de Jesus na sua casa, você estaria descansando com paz em Jesus. Veja a diferença. Jonas
dormiu na tempestade com uma falsa segurança. E Jesus dorme na tempestade porque Ele é o Deus da terra, é o Criador dos céus e dos mares. E eu e você não sabemos dessa paz na nossa casa. Aqueles discípulos deveriam ter paz, deveriam ter fé ao invés do medo. Quarto e último passo para você desenvolver a sua fé. Primeiro passo para você desenvolver a sua fé, você precisa lembrar da promessa. Segundo passo para você desenvolver a sua fé, você precisa entender a presença de Jesus na tua casa. E terceiro, você tem que ter a paz de Jesus. E por último, lembre-se, existe poder no nome de Jesus Cristo. Aquele que estava no barco com os discípulos, irmãos, é o Criador da natureza. As leis da natureza estão nas suas mãos. Jesus controla o universo. A natureza ouve a sua voz e obedece. Ele revela a sua autoridade sobre os demônios, libertando o gadareno de uma legião. Ou seja, Jesus tem poder sobre 6.000 demônios. E você acha que Ele não teria poder sobre os mares? Você acha que Jesus não teria poder sobre as crises e dificuldades que você tem passado? Jesus Cristo ressuscita a filha de Lázaro para provar que até a morte está debaixo da sua autoridade. Jesus então repreende o vento, o mar, e eles se aquietaram, eles se silenciaram. E nós não temos mais um Jesus dormindo diante do barulho da tempestade, mas sim uma tempestade dormindo aos pés do nosso Jesus. Jesus Cristo tem poder para repreender também os problemas que nos atacam. Jesus Cristo tem poder também para repreender as enfermidades que assolam a gente, a crise que nos acerca, as aflições que nos oprimem, este vírus que está à nossa volta. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreende os seus discípulos pela sua falta de fé. Muitas vezes, as tempestades mais perigosas não são aquelas que levantam os ventos e agitam os mares, mas a tempestade do medo e da incredulidade que está dentro do nosso coração. O nosso maior problema não está ao nosso redor, o nosso maior problema está dentro de nós. O Senhor, Ele é a nossa bandeira. O Senhor, Ele é o nosso defensor. O Senhor, Ele é o nosso escudo. Não precisamos temer. E diante desse livramento, os discípulos ficaram boquiabertos. O que Jesus Cristo precisa fazer na sua vida para deixar você espantado? Lembre-se, você tem a promessa, você tem a presença de Jesus, você tem a paz de Jesus e você conhece o poder de Jesus. Por que você está com tanto medo? E após esse episódio, os discípulos atravessaram o mar em segurança porque eles estavam na presença do Senhor. Nós estamos passando por uma situação, nós estamos atravessando esse mar. Nós estamos indo para o outro lado da margem. E não é de estranhar que muitos de nós estão com medo. Mas nessa mensagem, ela nos trouxe passos para nós enfrentarmos as dificuldades. E eu gostaria de convidar você, aonde você estiver, que você pudesse colocar a sua fé em prática. Não basta apenas dizer que o Senhor é o Senhor. Não basta apenas ler bons livros, ler a Bíblia. Não basta apenas fazer as suas orações. Chegou o momento em que nós estamos sendo provados para aplicar a nossa fé. E eu gostaria de convidar você a se colocar em pé aí na sua casa. E com santo temor e tremor, que você pudesse fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, por gentileza, e que você pudesse contar ao Senhor, Rei da Glória, por que é que você está tão assustado? Deus tem uma promessa para você. Deus tem uma presença na sua vida. Deus tem derramado a paz na sua casa. Não lhe falta nada. Por que você está com tanto medo? Senhor Deus, Pai maravilhoso, diante de uma palavra como essa,
nós olhamos ao redor, Senhor, do mundo, olhamos ao redor da nossa história e nos sentimos, ó Pai, como esses discípulos. Estamos atravessando esse mar, querendo chegar do outro lado, e esse vírus, esta pandemia, essas situações que estão à nossa volta criam medo em nosso coração. E nesse momento, Senhor, nós queremos tomar posse dessa bênção que foi pregada. Nós queremos ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. E para isso, Senhor, nós queremos nos lembrar da promessa. Uma promessa de sermos filhos de Deus, que somos a menina dos olhos do Senhor e que estamos sendo cuidados por Ti tempo e afora de tempo. Que esta promessa, Senhor, esteja no nosso coração. Visita, Espírito Santo, nossa família, nossa casa. Que a Tua presença possa ser bem-vinda no nosso lar, tirando todo medo, toda ansiedade, toda perturbação, derramando na nossa casa, Senhor, a Tua vontade. Que a Tua paz reine no nosso lar, tira do nosso coração, Senhor, todo medo, toda dúvida, e que o Senhor possa nos dar a estratégia para vencer esse dia mau, porque nós conhecemos o poder de Jesus, e nós sabemos que o Senhor é o Deus da nossa vida. Portanto, ó Pai, nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa casa, abrimos a nossa família, e Te entregamos tudo aquilo que somos, em nome de Jesus. Amém. Amém.